O reino das trevas. O orbe é o reflexo das sombras dos seres vivos, a maledicência e a maldade dos mesmos, bem como a manifestação viva dos seus desejos mais sombrios. Ele representa o lembrete constante dos pecados escondidos da galáxia e de seus maiores segredos. Logo, o imaterial é uma ameaça viva contra qualquer império que ouse conquistar qualquer coisa nessa galáxia, ou qualquer império que ouse longevidade para além dos limites mortais estabelecidos. Mas o orbe também é uma forma de desafiar a mortalidade, desafiar as leis da física e buscar, assim, de uma forma, o sobrenatural e o transcendental, se livrar das limitações carnais e físicas da realidade e adentrar no verdadeiro mundo de fantasia, mistério e desejo. Porém, qual será o custo para aqueles que ousam tocar nas chamas imperecíveis do orbe, que ousam tocar nas grandiosas fogueiras da criação e dessa maneira, ainda assim, desejam permanecer humanos? Entidades do imaterial, elas estão ligadas aos sentimentos mais profundos e fortes que podem brotar do coração mortal. Sentimentos sobre dominação, desespero, ambição, desejo, excesso, caos e anarquia. Todos esses sentimentos, bem como dos mais puros como o amor, o desejo de ajudar, a bondade ou o sentimento de elevar a humanidade para além da sua existência e levar a realidade para uma utópica civilização onde sempre reina a justiça, são desejos que, se colocados de uma forma intensa, podem gerar entidades do imaterial que podem, assim, satisfazer os desejos dos mortais que as invocaram em primeiro lugar. Porém, isso não quer dizer que essas entidades estejam limitadas às ações desses mortais, porque antes mesmo de qualquer mortal existir, antes mesmo de qualquer gota de emoção pingar no imaterial, o imaterial já estava ali, pois o tempo não significa nada para aquele lugar. E isso se aplica a tantas as raças de Warhammer 40k, como os Necrons, os Taus, os Eldari, os Orcs e a humanidade. O Rei Preto, esse é o Deus profetizado do caos que viria da humanidade, como aquele com aquela sombra que esteve sempre à paira da espécie desde os seus tempos nas cavernas. A entidade que está profetizada para destruir todas as demais outras entidades do caos, mas também de consumir toda a vida da galáxia. Ele não é um salvador, ele é nada mais nada menos do que a manifestação pura do niilismo e da destruição, o abandono da moral em prol de uma justiça cega e aniquilatória. Mas ele não representa a escuridão de uma forma quase como se fosse totalmente maligna. O Rei Preto é, na verdade, o verdadeiro suco do desespero humano. Ele é a mais alta revelação das consequências da natureza pecaminosa do homem, quando este abandona a esperança, abandona o amor e a justiça, bem como a moral, em prol dos seus próprios desejos e noções de justiça. Como a serpente no jardim, no dia que comerem do fruto, os seus olhos serão abertos e vocês serão conhecedores do bem e do mal, e assim serão como Deus. Porém, o homem e a mulher, Adão e Eva, as primeiras criaturas criadas por Deus, estes eram nus e não sentiam vergonha. Estes estavam no jardim e já tinham tudo o que precisavam. Quando comeram do fruto proibido, eles imediatamente olharam para sua condição e sentiram vergonha. Mas por quê? Se eles eram perfeitos, por que sentiriam vergonha daquilo que eles eram? Quando, na verdade, a serpente não deu ao homem o conhecimento do mal, pois o ódio ao que é natural, o ódio ao que vem da criação, é o primeiro e o mais terrível dos pecados. Mas a serpente fez o homem acreditar que ele poderia discernir sobre o que é bom e o que é mal. E por conta disso, o homem escolheu negar sua natureza. Ele escolheu negar sua natureza primordial ao lado de Deus no jardim do Éden, quando tudo era perfeito e não existia mal, e escolheu assim moldar sua realidade em prol do seu bel prazer, moldar sua realidade de acordo com seus próprios valores e assim edificando deuses em si mesmos. Como a própria palavra de Deus diz, eu não vos disse, vós sois deuses. E dessa forma o homem começa a proclamar os seus passos em direção à sua tão sonhada apoteose. Seja essa apoteose sendo no formato de servir a outra entidade que não seja o Criador, seja na intenção de servir a si mesmo como um ateísta, ou para servir qualquer outro tipo de ideia e ideologia, isso não importa. O resultado sempre será o mesmo.
Pois, ao o homem buscar edificar um altar em si mesmo, pela sua própria medida, sobre a sua razão que ele julga conhecer a criação, o homem se torna a medida de todas as coisas e pelas quais as coisas também deveriam ser medidas. E isso é uma das bases fundamentais para todos os impérios da humanidade que se seguiram, antes e depois do próprio imperador da humanidade, pois este, assim como todos os outros imperadores e líderes supremos da espécie, buscavam trazer uma era de prosperidade e alegria baseado no seu regime e ideologia. Porém, no entanto, o imperador, por mais altas que fossem suas boas intenções, fracassou ao perceber o quanto tinha se afastado de seu propósito original. Ele, na busca de restaurar a humanidade, viajou para o planeta de Moloch antes mesmo da Grande Cruzada e esse buscou fazer um acordo com os deuses do caos para que então esses o concedessem poder para que ele pudesse construir o seu projeto dos primarcas. O imperador, em ordem de restaurar a humanidade, se tornou aquilo que ele jurou combater já nesse tempo, pois buscava o poder porque acreditava que era a única maneira de garantir o futuro da espécie. No entanto, ao cometer o erro de pensar que, para restaurar aquilo que você ama, você deve se tornar aquilo que não é, o imperador comeu do fruto proibido do Warp, e ao lançá-lo sobre a Terra, na forma dos primarcas, ele permitiu que as sementes do caos se espalhassem novamente. E a heresia de Horus foi somente a manifestação viva das falhas humanas. Ao negarem a verdade do seu Criador, não o glorificaram como Deus, mas escolheram adorar as coisas criadas, e assim cometeram blasfêmias contra seus próprios corpos, pois o imperador já não era mais humano, e embora nunca tenha nascido como um homem comum, este ainda guardava um resquício de humanidade de seus primeiros dias como perpétuo, quando ele ainda se chamava de Neoth, mas ele abandonou esse caminho para ser o líder supremo que, segundo ele, era a única salvação à humanidade, mas que chegou a tal ponto que se tornou quase o seu fim. No auge da heresia de Horus, quando o imperador estava a bordo da nau Capitânia, o espírito vingador, ao lado dos seus custódios, o capitão-general Constantino Valdo e seu filho primarca Rogaldor junto com sanguíneos, o imperador percebeu que para vencer Horus, ele precisava de mais poder, e começou a beber fundo no Warp a tal ponto de quase ascender para se tornar o tão profetizado Rei Preto, aquele que traria escuridão e trevas para a humanidade. O imperador fez isso achando que mais poder seria a solução, achando que abdicar de sua humanidade seria o seu propósito correto. Mas ele foi parado pelo testemunho de Olanius Pyson, o primeiro perpétuo da humanidade. Porém, isso não impediu que ele fosse enterrado no trono dourado e ascendesse para uma entidade no Warp, sendo adorado como um deus por mais de 10.000 anos padrão. E dessa forma o imperador acabou, na sua busca por fazer o mundo um lugar melhor e restaurar o mundo, ele acabou tornando a galáxia ainda mais agitada em guerras, destruição e morte. Seu império, sendo planejado para ser um império ateísta, se tornou um império mais perigoso, sanguinário, que promove a maior carnificina que a espécie já viu, deixando para trás muitos dos ditadores mais terríveis da nossa história. Por isso, quem pode redimir o mundo de fato? Quem pode de fato resolver a questão do mal? Quem pode salvar a humanidade? Pois será o homem para sempre o lobo do próprio homem? Serão as suas criações os motivos de sua destruição? Para lutarmos contra demônios, devemos criar nossos próprios demônios? Somente aquele que veio do céu, aquele que é de fato perfeito, pois aquele que cria a terra é aquele que está fora da terra, pois como um software, somente fora do software pode haver cura e manutenção. Dentro do software em si, se não houver nenhuma ajuda externa, ele vai corroer e o vírus vai destruir tudo, que é o pecado. E por isso, no princípio, o Verbo estava com Deus, e ele era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E a terra inteira clama pela manifestação dos filhos de Deus e da graça, e virá para a restauração de todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, pois as coisas velhas já se passaram, e vi, e eis que novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a igualdade. Somente aquele que veio de fora
pode de fato redimir o mundo, pois aquele que veio do unigênito do Pai, da glória de Deus, em que habita a verdadeira justiça e a verdadeira humanidade, pode de fato redimir ela.